Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu sempre quis entender essa expressão, a alegria do Senhor é a vossa força. Cresci ouvindo essa citação, mas nunca tive uma compreensão exata do que Neemias quis dizer ao povo. Essa fala encontra-se no livro de Neemias, no capítulo 8 e no versículo 10. Nunca compreendi, talvez porque eu tivesse lido o versículo fora do seu contexto ou isoladamente. Mas ao nos aprofundarmos em toda a narrativa do livro de Neemias, salta-nos a revelação almejada, cujas aplicações são pertinentes ao tempo de hoje, em que o mundo todo está assustado, temeroso com a crise que o assola. O dia que Neemias verbalizou essas palavras fora precedido por um tempo de muitas pressões, ameaças e perseguições. A euforia do povo, ao retornar do exílio babilônico, depois de décadas, fora esmagada pela realidade dolorosa em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Enquanto os judeus estiveram no doloroso exílio, a cidade fora destruída pelos inimigos. O templo e os muros estavam em completa ruína, e a missão dada aos judeus era para que os reconstruíssem. Liderados por Neemias, o povo se empenha no projeto de reconstrução, mas forças opositoras se aliançaram para impedir e envidaram todos os esforços e meios para esse fim. Nas semanas e meses, até a conclusão da empreitada liderada por Neemias, o povo teve que lidar com o sarcasmo, com o desprezo, o escárnio e a zombaria dos que se opunham. Tudo isso alimentadas por Tobias e Sambalate. Mas segundo o propósito de Deus, aquele era o tempo de restauração. Não apenas da estrutura da cidade, mas principalmente da vida espiritual do povo escolhido do Senhor. Assim, todos os elementos, todas as tentativas do adversário de inibir e parar o povo foram insuficientes, e logo os inimigos da causa passaram a fazer ameaças físicas. Agora, o trabalho na reconstrução demandava esforço, coragem e vigilância redobrada. Assim sendo, cada homem precisava ter ao alcance de suas mãos a espada, para não ser surpreendido pela invasão do inimigo. Muitas outras estratégias foram usadas pelos opositores na vã tentativa de parar a obra que os judeus estavam empenhados em fazer. A astúcia, a difamação, o fingimento e até uma falsa profetisa de nome Noadia foi colocada no caminho de Neemias, com o único objetivo de desviá-lo de seus propósitos. Até a conclusão daquela obra, foram muitos dias de apreensão e de pavor. 6 meses depois que Neemias liderou o início das reconstruções, são feitos os assentamentos das portas,
E o povo é reunido na praça, em frente a uma porta que chamava-se a Porta das Águas. E o livro da lei de Moisés é trazido, e o sacerdote Esdras leu em voz alta diante daquela grande assembleia. O povo, confrontado pela leitura e pela explicação da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, tiveram seus pecados expostos e sentiu o peso da rebeldia que o levara para o cativeiro babilônico, e demonstraram naquele dia quebrantamento e tristeza. Então foi dito a eles que aquele não era um tempo de tristeza e lamento, mas um tempo de exultação e contentamento pelo perdão e pela misericórdia do Senhor. Não havia espaço para a tristeza, pois a alegria do Senhor fortalece o seu povo. A leitura do livro das leis de Moisés durou desde as primeiras horas da manhã até o meio-dia, e o povo irrompeu em alegria e adorou ao Deus de Israel, prostrado com o rosto em terra. E a Bíblia vai nos dizer que Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E o povo assim o fez. As perguntas que requerem resposta são: qual foi o fator determinante para que o povo não sucumbisse desanimado diante da opressão, da zombaria, do escárnio e das ameaças? E qual foi o posicionamento tomado por Neemias enquanto líder da reconstrução em tempos de tanta adversidade? Primeiro, em toda a narrativa, vemos Neemias tendo por estratégia o uso do senso prático e espiritualidade. Isso merece destaque: senso prático e espiritualidade. Guarde isso. No capítulo 4 de Neemias diz: quando, porém, Sanbalate, Tobias e os demais inimigos da causa souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam fechadas, eles ficaram furiosos e todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar grande confusão. Agora, aqui vem o posicionamento de Neemias diante da crise. Ele diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e noite para protegermos deles. Eis a evidência do senso prático e espiritualidade. Nós oramos a Deus e colocamos guardas para a nossa proteção dia e noite. Mas precisava colocar guardas? Já não tinham orado e invocado o desagravo de Deus contra seus adversários? Isso está no contexto do capítulo 4. Entenda, a presunção jamais poderá substituir a precaução. Tudo o que tiver que ser feito por nós, façamos. O que nós não pudermos fazer, Deus fará. Os guardas estavam a postos noite e dia, vigilantes, fazendo a segurança do povo. Se eles não fossem suficientes, aí sim, Deus agiria. E essa não seria a primeira, tampouco a última vez que o Eterno declararia guerra contra os inimigos do seu povo.
qualquer que seja a realidade que enfrentarmos, jamais apliquemos a fé em detrimento da razão. A fé é racional. Nesse tempo de pandemia e crise global, devemos agir com a sensatez e a razão, sem prejuízo da vida espiritual. E na soma de uma coisa e outra, o divino, o sacrossanto, nos fortalecerá com a alegria que emana do próprio Deus. Como passar pela fornalha da aflição, como os judeus passaram, pressionados e sob ameaças, sem perder as forças, o foco e a vontade de vencer. A fórmula é racionalidade e confiança, ou seja, eu faço a minha parte e confio que Deus fará a parte dele. O exercício da razão, associada à confiança no Deus da Bíblia e à aplicação das Escrituras em nossa vida prática, garantirá a fluidez da alegria do Senhor. Essa essência que vem do céu e atua em nós como agente fortalecedor, mesmo nos piores dias da nossa caminhada, nos fará triunfar nos mais dramáticos momentos da história. Foi assim com os judeus diante das ameaças de Tobias e Sambalate. Eles seguiram juntamente com Neemias em uma estratégia de senso prático e espiritualidade. Eles fizeram o que era da jurisdição humana e o que o braço do homem não pôde fazer, o braço de Deus o fez. A leitura do livro de Neemias é a receita de como superar-se a si mesmo em tempos de guerra, de crises, de pandemias, de caos. Em suma, confirmará que na vida não há vitória sem lutas, nem oportunidades que se abram para nós que não sejam ameaçadas pela oposição. Também nos ensinará que não há triunfo sem o enfrentamento das dificuldades e que ninguém jamais trilhou o caminho da coroa sem que nele não tivesse uma cruz para ser carregada. Pense nisso. Eu sou o pastor Ednilson Nascimento, da comunidade evangélica da Unidade Plena no bairro de Perus, cidade de São Paulo. Eu peço a você que, se essa reflexão fez bem aos seus ouvidos e alimentou e animou a sua alma, então compartilhe através das redes sociais para que seus contatos possam ser igualmente abençoados. Um beijo no teu coração e até outra oportunidade, querendo Deus.